Ele falou mais perto, ele não falou perto. Amém. Amém. Seja bem-vindo a todos. É uma boa congregação. Eu não cumprimentei todo mundo. Poderia bem dizer que eu cumprimentei todo mundo que chegou até 6:30. Então, se eu não te cumprimentei, tá bom. Abre nas suas Bíblias Romanos 12. Jamais, eu nunca chamo a atenção de ninguém, nunca. Romanos 12. Hoje à noite é um tempo muito especial para mim. Sempre chegando aqui é um tempo especial. Eu amo essa igreja e os irmãos nunca vão entender quanto eu amo essa obra. Eu dou graças a Deus de ver essa igreja hoje cedo cheio. Hoje à noite é um bom grupo. Não é ruim, não. Mas tem espaço para ganhar mais almas, não tem? Tem espaço para crescer. E depois vamos fazer o quê? Comprar o lado. Isso, para ter mais espaço para nós e tudo. Acontece, Romanos 12. Quase todo mundo tem de cor. Eu não vou citar de cor porque eu misturo os versículos entre atualizado e corrigido e sai uma bagunça. Então, vou ler versos 1 e 2. Fiquem em pé comigo. E vamos ler a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler verso 3 também. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vamos orar. Precioso Pai, abençoe a leitura da Tua palavra. Ajuda o Teu servo para explicar bem o sentido desse trecho maravilhoso, que cada um de nós possamos receber a aplicação que o Teu Espírito Santo tem para os nossos corações. Que o Senhor também vai abençoar a consagração, a ordenação do nosso precioso irmão, pastor Wanderson. Que o Senhor possa abençoar sua família, essa congregação. E de verdade, ó Pai, queremos crescer. Queremos ver almas conhecendo o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Não para nossa glória, mas para Tua glória, ó Pai, para Teu reino. Pai, nós Te amamos. Lamentamos, ó Pai, que nem sempre mostramos o amor. Mas hoje à noite, ó Pai, transforma as nossas vidas. Ajuda a gente a honrar o Senhor em tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém. Pode sentar. O contexto de Romanos 12 realmente é baseado nos Romanos 9 a 11. Pois o contexto fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Então, nos capítulos 9 a 11, nós podemos ver sobre a compaixão, se quiser me acompanhar. No capítulo 9, nós temos a tristeza de Paulo por causa da incredulidade do seu povo, dos judeus. Em capítulo 10, nós podemos ver a união entre o evangelho para os judeus e os gentios. Os gentios são quem?
Pega o seu dedo. Não é judeu, então você é gentil, tá? E capítulo 11, o futuro de Israel e a salvação de Israel por Jesus Cristo. E capítulo 12, consagração a Deus de cada um de nós. E hoje à noite nós estamos focalizando na consagração do pastor ao ministério. Bom, esse é o contexto. Paulo começa esse grande capítulo sobre os dons espirituais, tratando o nosso relacionamento com Deus, como cada parte do nosso corpo é usado para uma certa utilidade. Eu vi uma criança hoje que estava usando o polegar para dar satisfação na sua boca. Eu lembro, era muitos anos atrás, eu não sei qual dedão foi, mas quando eu chupei o dedão, foi um dedão, o polegar, que era mais gostoso do que o outro. Eu não sei o que essa tem com a missão, ou com a mensagem, não, mas era verdade. Eu já vi crianças que usam um certo dedo para limpar seu próprio nariz. E às vezes coloca até na boca, mas vamos deixar lá. Tudo bem, cada parte do nosso corpo. Já pensou como é que você ia comer sem o polegar? Quantas pessoas usaram o garfo e faca hoje para comer? Já pensou se ficasse sem o polegar? Como é que você segura? Como é que segura? Usa outra mão, não usa? Tá bom. O irmão Ronaldo achou um jeito. Aqui no Brasil tem jeito para tudo, não tem? Tudo bem. Mas, pensa bem, quando eu caí de cavalo, literalmente, o meu corpo mudou. Eu dou graças a Deus que eu não fiquei aleijado. Mas agora, o pastor, o Anderson, tem 2 cabeças. Mas eles dizem que 2 cabeças pensam melhor do que uma. Então é bom. Mas tem uma cabeça aqui, tem outra aqui em cima. Eu vejo com os 2 olhos. Porque o cair afetou a ótica, o nervo óptica, então a vista ficou atrapalhada. Então, cada parte do nosso corpo tem uma função. Os dons espirituais são do mesmo jeito. E eu não vou explicar os dons espirituais hoje à noite, porque o ênfase hoje à noite vai ser só nos versos 1 e 2, que Paulo usou para introduzir. Mas o que significa isso? Ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então vamos ver. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pela compaixão de Deus, rogai-vos, escrito para pedir, implorar. É um termo grego dos soldados gregos que o líder ia usar esta palavra para enfatizar a necessidade de todo mundo trabalhar junto. Então ele rogava: vamos lá, gente, vamos vencer nessa batalha e tudo. Foi um termo de guerra, na verdade. Então, é uma coisa interessante que o Paulo está falando: meus irmãos, vamos entrar na guerra junto. Mas como? Ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, outro termo, escrito para irmãos em Cristo. Tem gente no mundo, eles falam: todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus. É pura mentira. João, capítulo 1, verso 12, fala claramente que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Mas espera aí, se já é filho, por que tem que ser feito um filho? Nós não somos filhos de Deus fora de Cristo. Então ele fala: rogo-vos, irmãos, os que já arrependeram-se do seu pecado, os que já colocaram a sua confiança unicamente e totalmente no Senhor Jesus Cristo.
Não é só colocar a sua confiança no Senhor, mais o batismo, mais ser membro, mais fazer boas obras e tudo. Não, é só colocar a sua confiança unicamente e totalmente no Senhor Jesus Cristo. As outras coisas vão seguir. Vai ser fiel a Deus, vai se batizar, vai tornar-se um membro da igreja e vai servir o Senhor com boas obras. Isso vai acontecer. Mas a verdade é que não faz parte da salvação, mas é um resultado da sua própria, do seu próprio salvação. Então, mas é interessante aqui, a próxima palavra, pela compaixão de Deus. Eu pensei, pela compaixão de Deus, o que isso significa? Realmente está enfatizando por causa da compaixão de Deus, descrito nos capítulos 9 a 11. Então, porque Ele fez tudo isto por mim, pela compaixão de Deus, eu vou servi-lo. Eu sei que aqui no Brasil não gosta de estado de cobrança. Eu errei nisso, nos primeiros anos. Se fosse só esse meu erro, era bom, mas eu lembro, um rapaz, um homem da nossa igreja, eu ofendi. Ele falou uma coisa que eu não achava que era a verdade. Não é que ele mentiu, mas eu achei que as suas informações estavam erradas. Então, eu falei com ele, honestamente, inocentemente, eu falei, eu não acredito que essa é verdade, não. Ele entendeu o quê? Que eu estava chamando ele de... Você não chama mineiro mentiroso, não. Era perigoso. Ele sumiu da igreja, eu fui visitá-lo. Ele falou, eu nunca vou voltar para aquela igreja. Foi por quê, meu irmão? Não, me chamou de mentiroso. Eu falei, nunca! Eu não faria isso, essa é uma boa maneira de morrer. Eu não faço isso. Ele, não, mas o senhor falou assim, assim. Eu falei, mas meu irmão, eu não queria dizer que eu estava mentindo. Eu queria dizer que suas informações estavam erradas, mas o senhor estava certo, eu estava errado. Mesmo assim, eu não vou voltar. Eu falei, mas então, lembra quando seu filho foi batido por um carro que a gente ajudou e tudo? Pelo menos por isso pode me perdoar, que é uma coisa natural para o americano nascido e criado em Califórnia. O californiano é como o gaúcho. Fala na lata, fala na cara e tudo. Como é aquele ditado? Eu caí do espeto para o braço. Foi pior, porque eu cobrei e tudo. Paulo está cobrando. Pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, por causa da compaixão de Deus descrita nos capítulos. Compaixão que se originam do estado miserável de alguém para que está em necessidade, ou seja, compaixão. Você já viu uma pessoa que foi machucada? Como é que você sente quando veja aquele sangue e tudo machucado? Eu sinto até no meu estômago. Compaixão, pela compaixão de Deus, tem misericórdia. Então, compaixão de Deus para conosco. Com a preparação, aqui nós vimos que quando ele fala pela compaixão de Deus, dá para compreender de que as misericórdias divinas são o poder por meio do qual essa exortação deveria tomar posse da sua vontade. Porque ele fez isso para mim, eu tenho que fazer tudo para ele. Então, rogo-vos, pela compaixão de Deus, ou pela misericórdia de Deus, pela compaixão, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. E ele continua aqui. Então, ele aqui fala apresentar. Esse é outro termo interessante. Significa colocar ao lado. Eu sempre uso a ilustração de cachorro, porque é óbvio, tá? Quantas pessoas têm cachorro? Quantas pessoas têm de limpar o quintal por causa do cachorro, a anarquia do cachorro?
O que usa para limpar a anarquia do cachorro? Colher da cozinha, não é? Você vai para a cozinha, como hoje estava servindo com o gancho e tudo, eu vi que eu tirei, aquela comida foi deliciosa, viu? Tudo bem, mas pegando talvez aquela para servir arroz e tudo, vai lá e pega, vai para o quintal e vai tirar as coisas, não vai? E depois você vem e você lava e tudo e coloca na gaveta novamente. Faz isso? Tenta de fazer isso, homens. A sua esposa vai te matar. Né? Vai mesmo. Não tem. Tem de ser separado. Tem o uso para limpar a anarquia. Tem o uso para tirar a rapadura, aquela coisa no fundo do arroz e tudo, é tão gostoso e tal. Tem uso para cada pessoa, cada coisa. Então, nós temos que apresenteis os vossos corpos por sacrifício. Então, é um termo técnico, que é uma coisa colocada ao lado para esse uso. Abre nas suas Bíblias em Romanos, capítulo 6, versos 12 a 14. (12 a 14), Romanos capítulo 6. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Está vendo? A separação, colocado ao lado. Então, Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, em razão da compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, colocado ao lado. Normalmente, o sacrifício é de qual jeito? Morto, não é? Ia separar o sacrifício, ia tirar os rins, a gordura e queimar e tal, tinha o processo. O sacrifício era para morrer. Mas Paulo falou aqui como sacrifício vivo, uma coisa colocada ao lado para ser usado na mão de Deus. Essa não é só para o pastor, é para todos nós. Nós temos de guardar a nossa vida e dominar o pecado, e não deixar o pecado dominar a gente. Então, instrumentos de justiça. Pedro, ele é uma pessoa, eu me identifico muito com Pedro. Até às vezes parece que o Pedro abria a boca, começou a falar antes que ligava a sua mente. Então, tem pessoas, tem uma expressão em inglês que fala, tem pessoa que abre a boca só para colocar o pé. Isso quer dizer só para falar besteira. E tem outras pessoas que abrem a boca só para trocar pé. Que quer dizer que só fala bobeira, não tem jeito e tudo. Coitado, o Pedro, às vezes ele abria, ele falava antes que pensava, mas o que ele falava tinha valor. Não era que ele estava falando besteira. Mas em Marcos capítulo 10, versos 28 a 31, ele falou assim, e Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães e filhos, e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. É uma coisa interessante, a gente viaja muito.
E às vezes lá nos Estados Unidos eles falam comigo: ah, nós agradecemos Deus por seu sacrifício. Eu falo: que sacrifício? Ah, não, deixou seu país, deixou sua família e foi para o Brasil. Meus amados, eu posso dizer que Marcos 10, 28 a 31 é a realidade em nossas vidas. Eu nasci, fui criado numa família com uma mãe e um pai. Vocês também não é? É profunda essa ideia. Eu tinha um irmão, duas irmãs, e com 40 anos eu descobri que eu tinha outro meio-irmão por parte do pai. Acontece. Tudo bem. Então, 1, 2, mais 1, 2, 3, 4. Então é 6, não é? Olha quantos irmãos eu tenho agora. Eu falo com esse pessoal, eu falo: está doido? Eu não sacrifiquei nada. Deus nos deu muito mais do que eu já pensei que eu teria. E não é só aqui, os outros lugares no Brasil. Eu ando e eu tenho irmãos em todo canto. Eu e Dona Suzana fomos grandemente abençoados por Deus. Até tem um missionário, Jimmy Elliot. Já ouviu dele? Ele falou o seguinte: ele não é tolo que partes com aquilo que não pode manter, quando ele é certo de ser recompensado com aquilo que ele não pode perder. Meus amados, é nossa vida, é sua vida também. Quando você obedece, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis aos vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Hebreus 12, 1 e 2 fala sobre: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tal grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposto, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Já pensou? Essa que fala: portanto, nós também, pois, estamos rodeados de um tão grande nuvem de testemunhos. Quem são esses testemunhos? Tem pessoas que falam: não, mas está com um grande nuvem de testemunhos, misticamente. Mas só tem de ler o capítulo 11, e você pode ver todos os testemunhos. Eles são testemunhos até contra nós. Eles sacrificaram e tudo, e Deus abençoou. Mas Abraão, ele viu a bênção? Não viu. Os outros que morreram, viu a bênção? Só chegando lá no céu, que eles podiam ver. Mas, fisicamente, não. Esses são os testemunhos nossos. O versículo favorito meu, da Bíblia inteira, é verso 2. Olhando... verso 2, não, desculpa. Eu estou no capítulo, eu estou no Romano. É verso 2 mesmo. Olhando para o autor e consumador da fé. Esse é o meu Senhor Jesus Cristo. Problemas chegam. Eu vejo as coisas por lado e tudo, dificuldades e tudo, mas o fato é, eu não olho para essas, eu olho para o Senhor Jesus Cristo. Próxima palavra: vivos. Sacrifício vivo. O uso dos nossos corpos é caracterizado pela devoção consciente, inteligente e consagrado a Deus e a seu serviço, 100%. Vamos supor, tem vários adultos aqui casados, não tem? Tudo bem. Quando você casou, você fez um voto, uma promessa diante de Deus, não fez? Qual foi uma parte daquela voto? Você promete deixar todos os outros se unir
com sua esposa ou com seu marido, não é? Já pensou naquele ato, irmão Leo, se sua noiva falasse, tem de abandonar todos? Aí não, aceitaria? Não aceitaria. Mas nós queremos que Deus aceite. Ele quer 100%, 100% vivo, com sacrifício vivo. Gálatas 2, versos 19 e 20, fala, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, nós temos que entender que nós não somos donos da nossa vida. Tem jovens, quando ficam, vamos supor, emancipados da autoridade dos pais, eles falam, não, agora eu sou dono do meu nariz, eu vou fazer o que eu quiser. 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a... Você não é dono da sua vida. Se você tiver Cristo como Salvador, Ele é o dono. E o dono é que tem que mandar em nossa vida. Não é um processo. Eu estava falando com o Gabriel hoje, ele falou comigo, Pastor Bill, não é esse Gabriel não, é outro, mas ele falou, Pastor Bill, como é que sabe o que Deus quer na sua vida? Eu expliquei para ele como Deus lidou na minha vida. Eu falei, a primeira coisa que você tem de fazer com Deus é, Deus, qualquer coisa que o Senhor quiser, eu vou fazer. Localidade, serviço, tudo. O que o Senhor quiser fazer comigo, eu faço. Então, eu perguntei, você está estudando? Sim, eu estou quase terminando o 2º grau. Então, faz o melhor possível para aprender tudo que precisa. E depois fala, Deus, eu vou fazer qualquer coisa que o Senhor quiser, só me mostra, abre a porta. É como Deus operou na minha vida. 1 Coríntios 16, 9, Paulo fala, porque uma porta grande e oportuna se me abriu a muitos adversários. Deus começou a abrir as portas, eu expliquei para ele. E eu falei, não é uma coisa mística, mas é uma coisa, você quer fazer a vontade de Deus, vai lendo a palavra de Deus, vai meditando a palavra de Deus, vai falar, Deus, qualquer lugar, qualquer serviço. E depois, seja pronto para ir, para se preparar em tudo. Eu expliquei para ele os passos e tudo que Deus levou na nossa vida. Quando ele abriu a porta para o Brasil, os irmãos que conhecem meu testemunho, eu não queria chegar no Brasil de jeito nenhum. Por quê? Não falava inglês, não, português. Como eu falo com todo mundo, eu nem sabia que o verbo era conjugado. Como quem já ouviu, os artigos pessoais eram o quê? Cueca e tudo que coloca naquela gavetinha, não é? Esse é artigo pessoal. Esse era o meu conhecimento. Pessoas falam, e começaram a falar comigo, Pastor Bill, você já pensou em ser missionário no Brasil? Eu falei, eles não falam inglês lá, não, eu não dou conta. Talvez você vai dizer hoje, nós não dá conta mesmo. Mas eu estou conversando, pelo menos. E Deus abriu a porta. Sabe, em 1978, eu e Dona Suzana eram dos últimos missionários que chegaram no Brasil com visto permanente. Tinha uma nova lei, e na época militar, que não deixava. Daí para frente era visto temporário, para ser renovado, aquela burocracia e tudo. Nós fomos os últimos para chegar. Pastor João e Dona Joanice chegou umas semanas antes da gente,
Depois a gente chegou e depois fechou a porta. Ué, Deus abriu a porta, deixou a gente entrar e, por enquanto, ninguém expulsou a gente do Brasil ainda. Tomara que nunca faz. Pessoas me perguntam, Pastor Bill, quando vai aposentar? Quando aposentar, vai voltar para os Estados Unidos? Eu falei, tem duas coisas que tem que entender. O que é? Eu vou aposentar quando Deus me tirar desse mundo. Ou pelo arrebatamento que eu quero, que é mais barato. Tá? Ué, não precisa comprar caixão e tudo, não é? E pela morte, que a morte não me agrada. Agrada você? Já pensou naquele caixão, fechando a porta no seu... Eu não dou conta de nem colocar minha mão em frente dos meus olhos. Eu não gosto de pensar naquela coisa, tampa. Uau! Ah, não! Eu vou servir o Senhor até Ele me tira deste mundo. E tudo. A minha cunhada, ela falou, vai voltar para casa ou vai ficar no Brasil? Eu falei, não, você tem que entender essas duas coisas e mais uma coisa. Ela falou, o que é? Eu falei, Brasil é minha casa. Eu estou em casa aqui. Lá nos Estados Unidos, me dá uma gastura. Eu passo alguém na rua, eu falei, bom dia. Eles olham para mim assim, opa, não é bom dia, é oi lá. Não é oi lá, não. É good morning, good day, alguma coisa assim. É assim, estamos em casa. Bom, eu não sei porque eu comecei a falar isso, mas nós fomos comprados, porque eu sou posição de Deus, Ele é meu dono, eu tenho que fazer o que Ele me chamou. Mas continuando, santos, o que significa santidade? É separado de novo, santo. 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 a 16, fala, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Eu sou tão radical nisso, até o meu time de futebol que eu torço é os Santos. Uai, Pedro era dos Santos, eu tenho que ter também, uai. Eu não torço por nenhum time. Mas, depois ele fala, agradável. Agradável a quem? A Deus. Sua vida, você examine sua vida. Você é agradável a Deus. A sua maneira de viver, de vestir, de falar, de negociar, de trabalhar, agrada a Deus ou não? Você é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta e trabalhadora, que faz tudo com a maior força ou não? Essa é agradar a Deus. Efésios 2 fala, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Foi agradável a Deus. E Filipenses 2, 5 a 8, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Qual foi a primeira frase? De sorte que haja em vós o mesmo, até qual ponto? A morte, até a morte de cruz. O mesmo sentimento que o Senhor Jesus Cristo teve, como os outros na fé. Eu já li Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3. Mas eu queria chegar à próxima frase, que ele fala que é o vosso culto racional. Foi interessante, sabe? Eu não conheço grego.
Bem, eu nem conheço português muito bem, então grego muito menos. Mas eu descobri que a palavra grega para o que é racional é lógicos. Onde nós tiramos nossa palavra? Uai, é lógico, não é? Nosso culto racional é lógico, sendo que Deus já fez o supremo sacrifício para nós, Ele tem o direito de mandar a gente de ser um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É um serviço, um culto lógico, e nós devemos a Deus a nossa razão de viver. Não tem outra razão de viver senão viver para honrar e glorificar o Senhor. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. De novo, Colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24. E tudo quanto fizeres, fazei-os de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Qual é o seu motivo a viver? É para Cristo ou para si mesmo? Pastor Bill, eu não posso ser pregador. Eu não falei isso. Cada um tem de trabalhar. Só o pastor que não trabalha. Alguém perguntou a minha filha uma vez, o que seu pai faz? Ele não faz nada, ele fica aqui em casa. Não é, Suzana? Eu não faço nada. As pessoas hoje em dia falam, o pastor não faz nada não, faz tudo bem, anda comigo um pouco. Eu tenho 77 anos, anda comigo. E os que me conhecem falam, eu não dou conta de acompanhar o senhor, não. Eu falo, então fica fora da frente, deixe-me andar. E tudo. Mas, é assim, servir ao Senhor Jesus Cristo. E o próximo, e não vos conformeis. O verbo indica a adoção ou imitação de um posse, um modo recebido de conduto. Então, ele fala aqui, e não sejam conformados com este mundo, ou seja, com o padrão mudando. Tem tantas igrejas que, eu escutei uma hoje à tarde, que a música dele daria para dar um pagode, alguma coisa. É maravilhoso cantando louvores a Deus dessa forma e tudo. E ele fala, não conformeis com esse século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Então, o mundo e as opiniões de outros orientam seu procedimento em vez de ser orientado pela palavra de Deus. Com esse século, Efésios 2, verso 1 a 3, e vós vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, segundo a maneira do diabo, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também, os demais. Mas ele fala, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformar é da palavra metamorfose, como o madruvar torna-se uma borboleta. É uma transformação por completa. E essa transformação que tem que acontecer na sua vida, na minha vida. Olha, eu uso outra ilustração. Eu vejo a irmã Sara está rindo sobre tudo, que todas essas ilustrações ela já ouviu muitas vezes. Dona Suzana também já ouviu até enjoar. Mas vamos supor, um animal entra aqui, com um brinco no orelha, mas tem os orelhas que ficam assim,
tem um focinho que parece tomada, tá? Tem um rabinho assim, é meio cabeludo, tem um som, tá? E tem um cheiro que parece o cheiro de chiqueiro. Então, todo mundo vai saber o que é. É um gatinho, não é? Não, é um porco. É verdade ou não? Tudo bem. Tem um crente que anda como o mundo, veste como o mundo, fala como o mundo, negocia como o mundo, trabalha como mundano e tudo. E eles falam, não, eu sou crente, ateu, já foi consagrado, eu sou pregador na nossa igreja. Sabe o que é chamado? Porcaria. Porque não é nada disto. Então a Bíblia fala, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É uma mudança notável na sua vida por completa. Já citei hoje cedo, 2 Coríntios 5,17, que nós não somos mais servos do diabo, mas servos do Senhor Jesus Cristo. Deixe-me ler o versículo aqui. Dois 15 fala, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A razão de viver e viver pelo Senhor. E essa continua todos os dias. Então ele falou, para que experimenteis qual seja a vontade de Deus. Qual vontade? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei sobre os irmãos. Não, eu sei. Vocês querem a boa, perfeita vontade de Deus. É agradável. Não quer? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Essa é a maneira que você vai saber a vontade de Deus. Bom, Romanos 12, 1 e 2, agora vimos. É o texto fundamental, um texto fundamental para entender a consagração pastoral e a vida cristã em geral. Aplicação à consagração pastoral, ele é um sacrifício vivo. O que ser? A consagração pastoral envolve uma entrega completa e contínua ao serviço de Deus e da comunidade. A comunidade aqui é um sacrifício. Ele não está sofrendo tanto, o pastor sofre também, mas não é tanto, às vezes financeiramente, mas todo a carga fica sobre os ombros dele, é responsabilidade. Eu lembro uma senhora da nossa igreja, ela falou assim, eu falei, pastor Bill, eu tenho dor do senhor, o senhor carrega tantas coisas dessa igreja nos seus ombros. Eu falei, aí minha irmã, essa razão que Deus me deu, ombros tão largos, para levar o que Deus colocou, para a gente levar. Esse é o seu pastor. O seu pastor é um sacrifício vivo. Assim como o versículo menciona a oferta do corpo como sacrifício vivo, o pastor é chamado a se dedicar integralmente ao ministério. Essa razão que eu creio de todo o meu coração que o pastor, nem ele nem a esposa, deve trabalhar lá fora. Porque nós queremos que ele serve integralmente aqui. Então, como é que vai? Se ele arrumar um emprego, vamos supor, se ele for um soldado, não é seu Leo, e de repente manda ele para Moçambique ou alguma coisa. Ué, onde está nosso pastor? Foi mandado para outro lugar. Como é que vai? Ele é consagrado, sacrifício. Sacrifício santo e agradável. O versículo destaca que o sacrifício deve ser santo e agradável a Deus.
A razão, nós esperamos 1 ano, a igreja esperou mais de 1 ano para o pastor pastorear aqui antes desse momento de consagrar. Por quê? Viu que ele é um sacrifício santo e é agradável a Deus junto com a família, porque a consagração dele inclui a sua família, porque todos esses, eu já falei com meus filhos, sabe que vocês têm o poder na sua vida para completamente destruir meu ministério. É verdade, é verdade. Então, sacrifício vivo. Como Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E segundo Timóteo, Paulo fala de novo, conserva-se o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Esse é o seu pastor. Ele é o exemplo da fé. Tudo bem, ele é um exemplo perfeito? Não. Você também não é? Eu não sou. Eu não sou perfeito. Mas eu garanto, eu como pastor Anderson, qualquer pessoa que se entregue para o ministério legitimamente, é um pastor que vai se ofender, se errar, ele vai falar, oh, me perdoe, eu manquei com a congregação, eu pisei na bola e me perdoe, porque eu estava errado. Eu já, de todo o meu ministério, essa que é a parte mais que eu aperfeiçoei, de pedir perdão. Tinha muito prática, tá? E, por fim, é o culto racional. A congregação pastoral não se limita aos atos externos, mas deve ser um culto racional, o que implica uma compreensão profunda e deliberada do serviço a Deus. Nós temos de entender que, mesmo que seu pastor não está lidando em cada parte do procedimento da igreja, ele é o líder. Mas fala, não, mas ele não está fazendo nada. Quantas pessoas, eu sei que tem vários homens nessa igreja que já estudou. Quantas horas você gasta para preparar uma mensagem que não foi copiada da internet? Na minha vida, é 10 a 12 horas. Ou mais. Tem mensagem, Dona Suzana até dando comigo. Você já fez tantas mensagens, você nem sabe onde estão. Porque eu gosto de estudar a palavra de Deus. Eu fico fazendo mensagens e tudo. É um prazer. Mas o pastor estuda. Eu estudo toda manhã, 3, 4, 5 horas. De 7 horas até meio-dia. É o meu tempo de estudar. Eu tenho que ter esse tempo para preparar as mensagens. Seu pastor também tem. Isso permite uma liderança mais eficaz e sensível às necessidades espirituais da congregação. Ele está orando. O pastor ora e fala, Deus, eu estou precisando ensinar assim, assim, assim. Como é que eu ensino? Qual é o trecho que eu devo usar? Como é que eu posso levar os irmãos a entender um princípio bíblico? Não somente aqui na igreja, mas suas vidas pessoais. Essa é a responsabilidade do pastor. Não conformado com o mundo. O chamado para não se conformar com o padrão deste mundo é especialmente relevante para o ministério pastoral. O pastor deve resistir às pressões e tendências culturais que possam desviar a atenção do compromisso com a verdadeiro princípio bíblico e um genuíno serviço a Deus. O pastor tem que ser um batidor de Bíblia. Você chega para o seu pastor, se está num certo princípio, ele deve ter, me mostra. Porque a Bíblia tem o princípio. A Bíblia que reina aqui. Como eu sempre ensinei quando eu estava aqui. Eu não sou autoridade aqui, Deus é, através da Santa Palavra de Deus. Então, em resumo, Romanos 12, 1 e 2, fornece
uma base sólida para a consagração pastoral, destacando a importância de uma dedicação integral, uma vida exemplar, uma compreensão racional e uma mente transformada para viver e liderar de acordo com a vontade de Deus. Sem essa nova vida completamente transformada pelo Espírito Santo, os dons espirituais que Deus quer usar em nossa igreja não funcionam. Mas tudo isso não somente aplica ao pastor. Todo mundo levanta seu dedo, levanta e aplica para quem? Cada um de nós. Então, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 2 Timóteo 1:13, conserva-se o modelo das sãs palavras que de mim tendes ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos. A mensagem não foi curta, foi bem ampla, mas uma mensagem que cada um de nós precisamos levar a sério, porque é necessário para que o Senhor possa abençoar não só o ministério do pastor Wanderson, mas a vida de cada pessoa aqui. Abençoe o Pai de uma maneira espetacular. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém. Então,